Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, os irreligiosos enganam as pessoas desavisadas, dizendo, vamos, aqui é a obra de Deus, sendo que um prédio é obra de Deus. Ser de João, versículo 28, Evangelho segundo João. Disseram, pois, a Jesus, né? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, tá vendo? Quem é a obra de Deus? Nós cremos em Jesus Cristo. Isto é a obra de Deus. Disseram-lhe, pois, confessar o nome dele, a paz do Senhor Jesus Cristo, que eles não confessam. Então, eles não estão crendo na obra de Deus, que é o Filho de Deus, né? Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Não creio no nome de Jesus. Ó, ainda está pedindo sinal. Nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão, como ele tem dado a vós, né? Desse pão, glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tu crê, irmão, tu crê, irmã, no Senhor Jesus Cristo, tu não terás fome nem sede. Glória a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Os irmãos, as irmãs creem que está vendo Jesus por esta palavra? É esse Espírito que fala na minha boca, Jesus Cristo. Mas todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Glória a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, te diz Jesus, irmão, irmã, amigo, amiga, que de maneira nenhuma, glória a Deus nas alturas, o Senhor Jesus te lançará fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Ele nunca fala assim, a vontade de Deus, a vontade do Pai que me enviou, com letra maiúscula. Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. O irmão, a irmã, o amigo, a amiga que quer alcançar a vida eterna, crê nesta palavra tão somente e verás a glória de Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. As religiões não creem que Jesus é o pão que desceu do céu. Creem que Jesus é um pedaço de pão que eles fazem numa padaria, superfaturado, com suor que os pecadores derramam sobre aquela massa de pão. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descido do céu? São carnais, né? Respondeu, pois, Jesus, eram carnais, ainda existem os carnais. E disse-lhes, mas vós sois espirituais. Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Irmão, irmã, amigo, amiga, tu aprendeu do Pai, veio a Jesus. Glória a Deus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. E este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Tu crê em Jesus, irmão, irmã, amigo, amiga, tu tem a vida eterna por esta palavra. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Glória, muitos comem esses pães das religiões e morrem e acabou. Mas esse pão aqui que tu come, irmão, irmã, tu não morrerás. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Tu tá comendo da palavra de Cristo Jesus. Tu não morrerás, irmão, irmã. Tu não irás ser tomada pelas trevas exteriores. Haverá pranto e ranger de dentes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente
é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim e eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Glória a Deus nas alturas. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, lá na lei de Moisés, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, não é pedaço de pão, não é suco de uva nem vinho. Glória a Deus nas alturas. A carne para nada aproveita. Ele diz: come esse pão aí, é a carne de Jesus, para nada aproveita. O diabo falou: se tu és o Filho de Deus, faz que estas pedras se tornem pães. O Senhor Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra está saindo da boca de Deus, irmão e irmã. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, irmão e irmã. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Irmão, irmã, glória a Deus nas alturas. Se tu não crê nesta palavra, oh aleluia, aleluia, glória a Deus nas alturas. Tu seria como Judas, irmão, irmã, aleluia. Mas crê nesta palavra, crê tão somente, tu é bem-aventurado de ouvir esta palavra.